Olá, meu nome é José Fernando Ribeiro de Souza e eu sou professor de língua portuguesa. Para a aula de hoje, nós vamos ter o assunto figuras de linguagem. Para isso, eu vou entregar para vocês essa pasta que contém todos os textos, imagens, tiras de charts que nós vamos usar na aula. E antes de começar, vamos relembrar e retomar a diferença entre sentido denotativo literal de um texto e sentido conotativo figurado. Para isso, peguem aí o texto 1 e o texto 2, que são duas imagens. Vamos analisar e também eu já começo fazendo uma pergunta. Essas imagens, elas possuem caráter denotativo ou conotativo? Vocês entenderam e perceberam que as imagens, elas trazem expressões proverbiais que são construídas por meios de metáforas. São exploradas nessas imagens em um sentido literal denotativo. O humor dos textos deriva dessa tradução intencional da linguagem originalmente conotativa em denotativa. Ao apresentar uma pessoa pisando em ovos, que significa figuradamente agir com cautela, e uma pessoa literalmente chutando um balde, que teria em linguagem figurada o sentido de agir intempestivamente. Essas imagens, elas constroem o humor por meio de um jogo linguístico que explora o sentido literal e figurado das expressões, desfazendo expectativas de leitura. Vamos ver as semelhanças e diferenças entre tiras e charges. As tiras e charges são semelhantes em alguns aspectos. Geralmente, ambas elas valem da linguagem verbal e não verbal. Mas existem tiras e charges que não fazem o uso da palavra para gerar um efeito de humor. Outro ponto em comum é o fato de serem normalmente publicadas em jornais, revistas ou outro suporte que tenha a característica periódica, ou seja, regularidade de publicação durante um determinado período. E as diferenças? A charge, ela é composta apenas de uma imagem e critica pontualmente a uma circunstância social atual. A tira, ela possui uma sequência de quadradinhos divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é datada e também ela não tem a necessidade de apresentar uma crítica social. Vejamos um exemplo. Texto número 3. Esse exemplo aqui trata de humor às promessas dos políticos em suas campanhas eleitorais. Perceberam a referência que foi feita com personagens de conto, o Pinóquio, que toda vez que mente, o seu nariz cresce. E como tira, nós temos o texto número 4, que é uma ilustração do universo infantil de Calvin. Vejam que o humor, ele está presente na tentativa do personagem justificar o fato de não fazer a tarefa escolar, citando a crença de que um cometa destruiria a Terra. Essa tira, ela não trata diretamente de um problema social ou uma questão pontual de discussão na sociedade, mas é de um comportamento infantil genérico. E para continuarmos com a nossa análise da construção do humor por meio de figuras de linguagem em tirinhas, vejamos essa outra tirinha. Quero saber qual o humor presente nessa tira. Vocês conseguiram perceber a ironia ou o duplo sentido na fala da Joaninha no último quadro,
ao elogiar o outro bicho querendo dizer outra coisa. Observem também as expressões faciais dos personagens, o colorido dos quadros e percebam como esse elemento ele constrói, juntamente com a linguagem verbal, o humor da tira. O próximo vai ser o texto número 6. Observe essa tira, em que o personagem Chico Bento, ele aponta para um lenhador a placa "Proibido caçar". Qual que é a figura de linguagem esta imagem se refere? Percebam que ela trata da personificação. As árvores estão amedrontadas. Trata-se de uma crítica à destruição da flora e da fauna. Agora, nesta próxima, que é a imagem número 7, a figura em questão é a comparação, empregada para expressar uma denúncia sobre o desmatamento. Tá? E essa última imagem, que é do texto número 8, mostra que Chico Bento plantando uma árvore. E a metáfora da esperança, da conscientização ambiental. E o autor está preocupado com questões como a preservação do meio ambiente e constante em sua obra. Expressa por meio de tiras e linguagem figurada. E agora também eu proponho a vocês uma atividade que vai ser em duplas ou trios, nós vamos fazer a criação de uma tira. Quais temas podemos tratar de forma crítica ou com humor e uma tira que possam gerar interesse da comunidade escolar? Eu tenho alguns temas como sugestão, tá? A busca pelo padrão supostamente ideal de beleza, ou o exagero da autopromoção nas redes sociais, a destruição do meio ambiente, a importância da educação. Tá? Então lembre-se que o humor ele é construído pelo duplo sentido das palavras, com frases em que se diz o contrário daquilo que se quer dizer. Pensem também onde que essas tiras elas podem circular em quais meios? Jornais, cartazes, ambientes virtuais, sites. Vamos fazer essa atividade em grupos, tá? E cada grupo irá criar uma tira sobre o tema que está anotado aqui no quadro. É importante que o humor sustente a crítica em relação ao tema escolhido. E lembre-se de que a tira deve apresentar texto verbal e não verbal em 3 quadros. E que é necessário planejar o espaço para as figuras e os balões de fala. Agora que vocês finalizaram, eu peço que troquem entre si os textos criados e leiam e comentem as produções, fazendo uma autoavaliação. Nós iremos publicar essas produções no site do colégio. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.